Semana passada assistimos uma novela, ou melhor, uma minissérie dramática a respeito da situação de Conor McGregor. Como de costume, parece que a gente não pode simplesmente sentar e esperar para assistir a luta do irlandês. Tem que ter alguma coisa acontecendo, tem que ter alguma polêmica. Dessa vez o drama circulava em um possível cancelamento da luta de Conor contra Michael Chandler, que deveria acontecer no dia 29 de junho, no fim desse mês. Mas as coisas começaram a ficar estranhas quando, do nada, o UFC cancelou a coletiva de imprensa que aconteceria na Irlanda entre os dois. E a coletiva foi cancelada de última hora, e o UFC não detalhou sobre o motivo dela ter sido cancelada. Ela ia acontecer no dia 3, na tarde do dia 3, e foi cancelada na manhã desse mesmo dia. As coisas começaram a ficar estranhas e logo mais indícios sobre um possível cancelamento da luta começaram a surgir na internet. O UFC 303 deixou de aparecer no site da ESPN, as lutas gratuitas do Conor McGregor foram removidas do YouTube, assim como o trailer do UFC 303, e o repórter Ariel Helwani postou no seu Twitter de que alguns lutadores foram acionados para o UFC para ficar de prontidão sobre uma possível substituição do Conor McGregor. E o irlandês colocou lenha na fogueira, postou uma foto no ortopedista sem dar mais detalhes sobre o porquê ele estava ali, o que estava acontecendo. Mas pessoal, calma, porque eu trago boas notícias. Seja lá o que tenha acontecido nos bastidores, a luta ainda tá de pé. Foi novamente confirmada, Conor McGregor e Michael Chandler vão sim se enfrentar no dia 29 de junho. O UFC repostou o trailer do evento e o próprio Chandler confirmou em uma entrevista com Ryan Clark. Tá, mas isso não responde a pergunta. Afinal, o que aconteceu na última semana? Eu vi muita gente comentando aqui no canal que poderia ser uma jogada de marketing, que eles cancelaram a coletiva de imprensa e causaram toda essa comoção para poder promover a luta, para o pessoal falar sobre a luta, para que esse assunto ficasse em alta. Eu não descarto totalmente essa possibilidade, até porque não há como negar. Todo mundo falou sobre essa situação. Não só aqui no Brasil, não só eu, mas mundo afora, todo mundo estava falando sobre isso. Então, por causa disso, eu não descarto totalmente essa possibilidade. Mas, na minha opinião, não faz muito sentido. Porque, particularmente, eu não acho que toda essa comoção seria tão forte quanto a coletiva de imprensa que aconteceria na Irlanda. Porque é muito simples, se tem alguém que sabe promover as lutas do Conor McGregor, é o próprio Conor McGregor. Entrega um microfone na mão desse cara e veja a mágica acontecer. Veja os números subirem. E se tem um momento que ele põe esse verdadeiro talento à prova, a lábia, o trash talking, são nas coletivas de imprensa. Ainda mais nesse caso em especial, onde 90% dos fãs estariam do lado dele, já que a coletiva aconteceria em Dublin, na cidade onde ele nasceu. Foi nesse mesmo cenário que Conor rendeu uma cena histórica, quando roubou o cinturão do Aldo antes do UFC 189. Adivinha onde isso aconteceu? Numa coletiva de imprensa realizada em Dublin. Então o maior material promocional que o UFC poderia ter para essa luta seria essa coletiva de imprensa, que sempre costuma render bons frutos quando tem a presença de um trash talk, e não só nas lutas do Conor. Foi na coletiva de imprensa entre Leon Edwards e Colby Covington que aconteceu aqueles ataques do americano contra o falecido pai do campeão inglês. Uma cena que aumentou em 25% as vendas de pay-per-view do UFC 296. Ou citando o próprio Conor McGregor como exemplo, o UFC 229 foi o maior evento mais vendido da história do UFC, principalmente por causa da coletiva de imprensa, onde Conor xingou e ofendeu Khabib de todas as formas possíveis. Inclusive, essa foi a coletiva de imprensa mais assistida de todos os tempos. Então, imagina os momentos virais e marcantes que o Conor poderia render quando ficasse uma hora na frente de Michael Chandler, diante da sua própria torcida, diante do público irlandês, e o melhor de tudo, com o microfone na mão, a sua melhor ferramenta depois das luvas. Então eu faço o seguinte questionamento: será que toda essa novela que a gente acompanhou, toda essa comoção, traria mais frutos, renderia mais números do que uma coletiva de imprensa com o Conor McGregor na Irlanda? Eu sinceramente duvido muito, e se fosse o caso, por que não fazer tudo isso depois da coletiva de imprensa? Porque aí você colhia o melhor dos dois mundos. Eu confio mais na minha teoria de que o Conor McGregor teve uma suspeita ou sofreu de fato uma lesão mínima, algo que está sendo ou vai ser resolvido até o dia da luta. Isso explicaria por que a coletiva de imprensa foi cancelada, por que ele postou uma foto no ortopedista e por que o Ariel Helwani informou que alguns lutadores
estavam se preparando para uma possível substituição. Bom, de qualquer forma, a luta continua de pé. Vamos assistir McGregor e Chandler finalmente depois de 3 anos esperando pelo retorno do irlandês. Mas lógico, também levanta mais dúvidas. Será que de fato houve uma lesão? E se teve uma lesão, será que ele tá realmente recuperado? Porque a gente já viu esse filme. O Conor tá basicamente vivendo o mesmo cenário da sua última luta, a trilogia com Dustin Poirier, onde ele acabou se lesionando durante o camp de treinamento, não falou pra ninguém, entrou na luta contra o Poirier lesionado e terminou naquela cena brutal e triste que a gente viu no UFC 264. O motivo que o deixou parado durante 3 anos. Novamente, eu recomendo você assistir o documentário do Conor McGregor na Netflix para entender mais sobre esse episódio que eu acabei de citar. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.